Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do Simplificando. Dessa vez eu estou com o professor Luiz Marins, antropólogo empresarial, consultor, professor. Ele tem uma história assim de mais de talvez 40 anos de mercado. Eu aprendi muito com ele lá com os VHS. Eu não sou tão velho assim, mas eu aprendi com os VHS. Eu tenho livros aqui para quem tem medo de vencer. Eu já li também lá atrás o livro sobre sociedade. Eu lembro que meia fura, essas coisas todas. É, eu vou só falar do patrocinador e em seguida o professor pode até explicar um pouquinho mais sobre esse currículo extenso dele, tá? E o patrocinador do Simplificando é o site de Acho Cupons, o melhor para quem deseja economizar e comprar feliz. Professor, você pode se apresentar um pouquinho mais pessoal? Então, eu sou o professor Marins, né? Eu acho que sou bastante conhecido pela idade, né? Estou entrando nos 70 anos, para vocês terem uma ideia, né? Eu sou de 49, nós estamos em 2019. Eu tive essa formação, né? Muito exótica, como a gente chama, porque eu estudei contabilidade, depois eu fiz um curso que na época era muito importante, que era um curso de formação de professores, que nós chamava Escola Normal, né? A Escola Normal é um modelo francês que existia no Brasil para a formação de professores primários, né? Que chamava. É um modelo francês. Até hoje na França se chama de École Normale, né? Uhum. Então depois eu fiz história e direito, daí porque eu queria fazer diplomacia, mas logo eu conheci uma porção de diplomatas que me disseram que a diplomacia, na verdade, é uma ilusão, porque você ia ser funcionário público mesmo, daquele, né? E se você não tivesse muito lobby, eu do interior de São Paulo, de Sorocaba, se não fosse parente de um. Isso falaram na época, né? Uhum. E que eu não deveria entrar nessa. Existia um curso no Rio de Janeiro chamado Curso Alfa, que Uhum. era até dado pelos próprios professores do Itamaraty na época. Eu comecei, e daí logo desisti, né? Porque todo mundo me tirou da cabeça. Então, Uhum. daí eu fui fazer o meu doutoramento em antropologia na Austrália, né? Porque quando você estuda história, hoje nos cursos de história parece que em algumas universidades não tem mais antropologia, mas no meu tempo tinha. E daí eu fui, e você sabe que existem quatro raças puras, né? Quatro etnias puras. É o caucasoide, que é tipificado pelo europeu, por você, por mim, né? O mongoloide, que é tipificado pelo oriental, pelo chinês principalmente, né? O negroide, que é tipificado pelo africano, e o australoide, que é uma raça pura. Ainda existiam os tasmânidos, né? Da ilha da Tasmânia embaixo, mas esses foram totalmente exterminados. Então, eu queria. E eu, como sempre fui bom aluno, né? Passei na bolsa de estudo, aquelas coisas, Uhum. e eu tive essa chance de ir para a Austrália. E na Austrália eu estudei não só o meu orientador, um professor do Ceilão na época, olha como eu sou velho, já mudou Uhum. até os nomes, viu? Uhum. Agora chama Sri Lanka, né? Sim. Mas o Ceilão na época era que nem a Birmânia, né? Que hoje é Mianmar, né? Quer dizer, era o meu professor, o Chandra Jawardina, meu orientador, ele era professor de etnografia do Sudeste Asiático. Então, ele me fez estudar muito o Sudeste Asiático, entendeu? Então, e a Oceania. Então, eu tive muita sorte, porque além de estudar os aborígenes australianos, que seria natural que eu estudasse, né, por estar na Austrália, como o meu orientador era da, de uma matéria do Sudeste Asiático, Uhum. ele me fez fazer essa diversificação que foi muito boa. Tanto é que o meu paper final era sobre a influência
do islamismo na política e sociedade da Indonésia, né? Depois eu estudei também parentesco território com princípios de organização local na Malásia. Então, foi uma experiência muito boa. Daí eu volto de lá e vou ser professor da Federal de São Carlos. Se você entrar no YouTube, né, eu postei ontem, né, a pedido de professores, amigos, tem a história minha. Eu fui o primeiro professor de ecologia humana do Brasil. Vários professores já falaram: o senhor precisa mostrar, documentar, ad perpetuam rei memória, né, aquela coisa. E eu ontem gravei com um documento, né, uma revista da Universidade Federal, de 1973, eu dava aula de ecologia humana. Foi a primeira ecologia humana do Brasil, né, na Universidade Federal de São Carlos. Então, eu voltei de lá, daí, e a vida vai seguindo até que eu comecei a fazer palestras em empresas, né, por convite de empresas, e as empresas foram convidando e acabei criando a Antropos, né, que foi a primeira empresa mundial também de antropologia corporativa, né? Eu dei risada outro dia porque me mandaram pelo TED, né, um sujeito da Nova Zelândia, antropólogo corporativo, né? Imagina, a gente está desde 76, né? Em 84 a gente fundou a Antropos, né? Então é muito interessante que hoje as empresas entenderam, né, o valor de você usar a antropologia para entender a cultura da empresa e você entender principalmente os seus clientes, né? Como que a gente pode definir antropologia e a antropologia corporativa, assim, para quem não está familiarizado com os termos? Antropologia vem do grego, né? Antropo, que é homem, né? Que é ser humano, e logos, que é conhecimento, estudo, né? Logos é um termo forte, né? Em grego. Então, é o estudo do ser humano. Existem várias antropologias. Tem a antropologia física ou biológica, que estuda as raças, né? Estuda, por exemplo, né, os tipos humanos, vamos chamar, né, índice morfológico da face. Então, né, você tem braquicefalia, né, os índices cranianos, né, dolicocefalia, braquicefalia, leptossomia. E você tem a antropologia social ou cultural, né, que a gente chama de social mais na linha europeia e inglesa, e cultural mais nos Estados Unidos. Mas é mais ou menos a mesma coisa. E você tem a arqueologia, né, que é o estudo, a gente chama do Zé do Pote, né, aqueles que fazem as escavações e através da cultura material, que é do que eles deixam o material você estudar a cultura. E você tem a linguística também, né? A linguística é um ramo da antropologia também, que é como as pessoas comunicam. A minha área é antropologia social, porque como eu estudei na Austrália, e com o pessoal da Inglaterra, da London School of Economics, tudo daí a gente é antropologia. É antropologia corporativa. Agora, a metodologia da antropologia, só para você entender bem, que é isso que muita gente às vezes se confunde, a metodologia da antropologia é a chamada, para simplificar, né, observação participante, ou seja, em vez de eu fazer pesquisa escrita, então eu vou dar um exemplo para você, bem para os seus ouvintes entenderem bem. Olha, se eu sou um sociólogo, por exemplo, você já entender a diferença, e eu quero fazer uma pesquisa sobre hábitos de assistir televisão em famílias da classe tal, classe média, vamos dizer, eu, como sociólogo, eu faço não sei quantos mil questionários, aplico nessas famílias, etc. Então, e daí tabulo, né? Bom, o antropólogo não, o antropólogo vai morar com essas famílias. Ele mora e ele não diz, ele observa, por isso chama de observação participante. Ele, na verdade, não diz direito o que ele está fazendo ali, ele está fazendo uma pesquisa. Então, ele observa, porque a gente acredita o seguinte: se eu perguntar para você, por exemplo, né, para todos os seus telespectadores aqui, quem escova o dente após as refeições? Se tiver todo mundo junto, né, e um levantar, todo mundo fala: melhor eu levantar, vou pagar esse mico, né?
Agora, se eu for morar na casa dessas pessoas, eu observo que hoje você não escova, amanhã outro não escova, amanhã... E daí eu relato dizendo que essa família ela escova os dentes, sei lá, 2 vezes por semana, quando muito, ou só à noite, etc. E daí as pessoas ficam irritadas, às vezes, né? Dizendo, não, a gente escova todo dia. É como assistir televisão, não, eu só assisto a cultura, né? Só assisto, sei lá, no fim o cara é o maior noveleiro, né? Uhum. Então, é essa a diferença que na antropologia você vai morar numa sociedade por um tempo. De preferência, uma sociedade diferente da sua, para que você não tenha o que a gente chama de bias, para que você não tenha aqueles já preconceitos da sua própria sociedade. Por isso que o antropólogo quase sempre estuda sociedades diferentes da sua. E eu lembro assim que... E a antropologia corporativa, desculpe, eu acabei não falando, é aplicar essa metodologia no estudo da empresa. Porque a empresa, na verdade, é uma tribo, né? A empresa é um grupo de pessoas caçando um bicho que se chama cliente, né? Produzindo os seus produtos, as suas lanças, seus bumerangues, o seu material de caça mais apropriado possível, né? Para poder apanhar o animal que ele quer apanhar. Então, agora, como uma caçada funciona, é como uma empresa deveria funcionar, com planejamento, com união, enfim, com todas as características que a gente verifica na antropologia e aplica na empresa, e principalmente o estudo da cultura da empresa. O que é cultura? Cultura é aquilo que as pessoas fazem sem que ninguém diga a elas que é para fazer. Quer dizer, é o conjunto do seu passado, do seu presente, do seu futuro, ou seja, das suas tradições, necessidades e a sua visão de futuro. Isso vai dar uma cultura, quer dizer, a cultura de uma empresa depende da história dela, do passado dela, de como ela foi formada, das pessoas que fazem parte, da visão atual dela, quer dizer, a gente chama de necessidade, e da visão do futuro que ela tem, do planejamento que ela tem. Isso vai dar uma cultura que, obviamente, ela é única. Não existem 2 empresas que tenham a mesma história, a mesma necessidade presente, a mesma visão do futuro, né? Então, e se você não respeita essa cultura, essa história, esse grupo de pessoas, a empresa não caminha, a empresa não anda, a empresa não vai. Você vê isso até em time de futebol, né? Por exemplo, eu me lembro que eu conversando com jogadores, que eu fiz um trabalhinho muito simples com a seleção brasileira, né, de 2002, né, para quem me atira pedra, foi com a pentacampeã. Então, eu me lembro que eles falavam, por exemplo, né, jogar no Corinthians é completamente diferente, na mesma posição, do que jogar no Palmeiras, do que jogar no São Paulo. Quer dizer, a cultura, quer dizer, o conjunto de tradições, necessidades e aspirações daquele time, é completamente diferente um do outro. Até tem gente que se adapta, e outros falam, tem gente que não se adapta nunca. Né? Então, você pega, por exemplo, uma cultura da Ambev, né? Com a faca na mão, né? Aquela loucura, aquela correria. E uma cultura, por exemplo, da General Motors, mais tranquila, mais, né? De uma Ford, de uma empresa mais... Você vê que é completamente diferente. Há pessoas... E se você não entender e não respeitar a cultura, e não significa, você não vai ter sucesso. E não significa com juízo de valor. Isso é uma coisa muito forte na antropologia, a gente chama de etnocentrismo, ou seja, eu dizer, por exemplo, assim, japonês come esquisito, come... Não, ele come diferente de mim, quer dizer, ele tem... isso, eu não posso ter nenhum prejuízo, entendeu? Quer dizer, então é muito difícil conversar com o antropólogo às vezes, porque ele tem essa coisa forte de não julgar, quer dizer, ele é diferente, ele pensa diferente de mim, não é melhor nem pior, não é certo nem errado, ele é diferente, né? E a gente tem que aceitar essas diferenças e tentar entender. Por isso que a antropologia trabalha muito na antropologia corporativa com a empatia, quer dizer, eu me colocar no seu lugar. Mas quando eu brinco nas empresas, né? Eu colocar no lugar daquela mulher os hormônios dela, né? Com os hormônios, com a idade dela, com a história dela.
né? Senão eu chamo todo mundo de burro. Ah, você é burro. Agora, qual é a história dela? Quantos anos ela está trabalhando aqui? Como é que é a situação familiar? Ah, mas a empresa não pode virar um negócio de assistência social. Não é isso. Mas eu entender, por exemplo, que se você tem, por exemplo, dois filhos muito doentes, com uma doença muito grave, às vezes incurável, você vai ter um comportamento no trabalho completamente diferente do outro. Quer dizer, eu tenho que entender isso e respeitar isso e ver como que eu posso trabalhar com isso. Né? O sujeito tem, por exemplo, hoje em dia, só para você entender uma coisa de antropologia meio que eu não devia falar muito, mas é isso. O que que acontece? Por exemplo, pessoas que já estão no terceiro casamento, né? Pessoas que não têm uma vida afetiva estável, a vida delas é complicada. Você ter 3 ex-mulheres com filho em tudo que é lugar, e pensão, e ex-marido brigando. Quer dizer, a sua cabeça não tem a mesma tranquilidade, vamos chamar assim, do que de uma pessoa que tem uma vida familiar estável, etc. Então, muitos recrutadores, eles não falam isso, mas eles inventam uma outra situação para dizer, não, você não foi escolhido por, sei lá, porque apareceu um concurso melhor, mas você não vai dizer isso, é porque você tem 3 mulheres e a sua vida a sua cabeça é um balaio que você não vai conseguir, né, trabalhar com calma. Então, tudo isso influencia uma empresa, uma cultura empresarial, por exemplo. Você veja, há empresas, por exemplo, desculpe se eu estiver falando muito, você Não, tá interrompe. perfeito. Já até emendou a próxima pergunta que eu ia fazer. Tá, tá fluindo Então, bem. empresas, por exemplo, que permitem e gostam de contratar parentes. Você já viu isso? Quer dizer, não, traga o seu primo, né? Então, você vai numa empresa, todo mundo é meio parente, meio irmão. É muito comum isso no interior. E há empresas, por exemplo, que têm como norma não pode contratar parentes até terceira, né? Sim. Colateralidade, né? Então, você vê que cada empresa é uma empresa. Agora, você vai ver por quê, né? Isso que a gente acha bonito na antropologia, a gente que gosta de estudar, né? Por que que aquele cara proibiu isso na empresa dele? Você vai ver, tem uma história. Porque eu tive aqui 5 irmãos que me deram uma tungada, 2 irmãos que não sei o quê, daí um protege o outro, e o outro falou, não, o outro que permite fala, não, a melhor coisa do mundo, um protege o outro, um não quer que o outro falte, um cobre o outro. Então você vê que é bem diferente. Né? Ser humano é diferente. É muito diferente. E tem como avaliar uma cultura como melhor que outra no cenário empresarial? Ah, resultado financeiro, longevidade, tem algum critério que dá para... Então, os critérios são aqueles que o Jim Collins utiliza, né, que o Peter Drucker utilizava, que é a empresa ter sucesso. Quer dizer, o sucesso da empresa ela é medida pela longevidade dela, pela imagem dela no mercado, pela qualidade reconhecida dos seus produtos e serviços, por exemplo. Né? Algumas características. Agora, como que uma empresa consegue fazer isso por muito tempo, por muitos anos, é que a gente estuda. Qual é o segredo das empresas? Não é todo mundo não fala isso, quer dizer, vamos estudar o segredo das empresas de sucesso. Ora, vamos estudar por quê. Você vai ver por quê. O fator humano, o fator ser humano é muito presente. Mas é muito presente. Claro que tem tecnologia, mas a tecnologia, o uso da tecnologia, tudo isso depende muito, sabe, da integração, do comprometimento, da atenção aos detalhes que aquela empresa dá. E não adianta, né, gente? Se eu maltrato você, eu sempre brinco o seguinte: você vai num restaurante e o garçom trata mal você, o maître é cara. Pode ver que a gerência, o dono, isso vem de onde? O sujeito nasceu mal-humorado, vai ver, ele está insatisfeito. Então, há um desengajamento muito grande. Só para você ter uma ideia, gente, 80% das pessoas, numa pesquisa da Gallup mundial, se sentem desengajadas ou pouco engajadas em relação ao seu trabalho.
Eu fiz uma análise, tudo isso tem no YouTube, viu, gente? Bota aí, ó. É YouTube barra, né, Professor Marins. Tudo que é meu é Professor Marins, tudo junto, né? Eu fiz uma análise de um livro chamado Bullshit Jobs. Né? Uhum. Bullshit em inglês é coisa sem valor, né? Uhum. Na verdade, significa, né, merda de touro. Touro. Uhum. Foi. Então, e que é um termo que eles usam, isso é bullshit, quer dizer, isso não vale nada. Quer dizer, bullshit jobs mostra, gente, que as pessoas não sentem nenhum sentimento de propósito naquilo que estão fazendo. Uhum. Agora, daí fala um professor, porque como o meu programa chama Motivação e Sucesso, eu sou conhecido, todo mundo diz, professor, como é que faz para motivar? Motivação é um conjunto de coisas muito grande. Não é? Quer dizer, se eu não vejo nenhum sentido naquilo que eu estou fazendo, e 30% acha que o seu emprego não deveria existir, só para você ter uma ideia. Quer dizer, como é que um cara pode produzir? Daí você tem uma produtividade baixa, mas como? Se ele sabe que o que ele está fazendo ali não tem sentido nenhum, ele não vê sentido nenhum. Né? Então, é muito interessante que quando você estuda, por exemplo, né, as tribos, como eu estudei, etc., você vê que é tudo muito diferente. Porque, então, é como um time. Né? Às vezes a gente, antropólogo, quer falar muito em primitivo, não precisa, é que nem um time de futebol. O time de futebol tem um capitão, né, que está ali, que teoricamente ele tem uma ascendência, mas ele está jogando junto. Né? E se ele não jogar junto, os outros caem matando em cima dele. Não é o técnico, por exemplo, ele coordena, ele dá, mas quem joga, e ele tem que deixar a pessoa jogar. O que ele tem que ficar vendo é como unir. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Qual é a grande dificuldade que eu aprendi na seleção brasileira? Olha, veja bem, a diferença de equipe, grupo e time. É isso que a gente tem que fazer na empresa, um time. O que é time? Time sou eu pegar a bola lá no meu gol, né, e atravessar o campo sozinho, driblando 9 jogadores do time adversário, sozinho. Quando eu chego lá na frente do gol, tem um back lá que não me deixa passar, e eu olho para o lado sem alternativa, vejo um companheiro meu lá, que não correu, não driblou ninguém, ficou na sombra, desgraçado, né, com os braços cruzados. Quando eu conto isso, todo mundo já grita, Romário. Não estou falando mal do Romário. Mas, enfim, né? E eu, então, sem alternativa, passo a bola para ele, ele dá um tapa na bola e marca o gol. E eu pergunto, quem é o artilheiro? É ele. Quem a televisão vai entrevistar? É ele. E o que ele diz na entrevista? Não é fácil. Né? Gênio é gênio. Quer dizer, times têm a capacidade de passar a bola para um companheiro meu que esteja melhor colocado que eu, para que o time marque o gol e não eu marque o gol. Agora, é fácil? Não é fácil. Né? Então, você veja que o grande problema, você pode ter o maior aparato tecnológico, científico, você pode ter as melhores marcas, pode ter tudo, mas o drama não vai estar aí, não. O drama é passar a bola para quem esteja melhor colocado, para que a empresa marque o gol. Né? E nas empresas também as coisas são muito floreadas, colocam muita complicação. E olhando para as tribos primitivas, onde as coisas são um pouco mais puras, é mais fácil de enxergar foco, mais fácil de enxergar as intenções. Exatamente. É por isso, ó, você falou uma coisa muito interessante. Olha, por que a gente estuda, hoje não chama mais sociedade primitiva e sociedade civilizada, a gente chama de sociedade simples e sociedade complexa. Legal. Por que se estuda uma sociedade simples, né, pequena? Porque ela tem tudo que tem na grande e você pode estudar mais facilmente. Uma tribo, por exemplo, como eu estudei, que tem 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, ela tem tudo que uma sociedade de 12 milhões como São Paulo tem. Só que, e como é que esse jogo funciona? Então, você vê no microcosmo com mais facilidade. Agora, o que a gente nota? Por exemplo, uma empresa, ela é uma tribo de 100 pessoas, ela é uma tribo assim, de 200 ou de 600, mas essas 600 não são 600 juntas, são 600 divididas em seções, departamentos. Agora, então, cada departamento é uma tribo.
né? É uma aldeia, vamos chamar assim. Não fala muito de tribo, porque a tribo seria o conjunto Sim. étnico de tudo, mas seria uma pequena aldeia ali dentro. Agora, como é que essa chefia é feita? Então, é muita disputa, é falta de comunicação, muita, como você falou, as pessoas complicam coisas simples. Uhum. Chefes não fazem e não deixam fazer. Uhum. Pode reparar, o grande problema é chefe do não, quer dizer, sabe? Ele, quando vê que você está crescendo, ele quer que você cresça até aqui só. Né? Quando você chegar aqui, ele depois joga você para baixo, porque senão vai competir com você. E isso não existe numa sociedade primitiva, não é verdade? Então, você vê que, como que você faz? Uhum. Então, você vê que as pessoas, todo mundo numa empresa, só para você saber, Uhum. quando chega em casa, estou falando do presidente ao vigia. Uhum. Chega em casa e fala para a mulher ou para o marido, se eu pudesse eu mudava tudo aquilo. A gente tem tudo para dar certo, não sei porque a gente complica tudo, quer dizer, é uma Uhum. fofoca, é uma briga de departamento, é uma briga Uhum. de egos, né? De egos. Como que você faz para diminuir egos de diretores, de Uhum. corporações, de presidentes, de CEOs, de gente que quer carreirista, que quer subir a qualquer custo, que mente, né? que não tem Uhum. valores éticos e morais. Então, daí você vê por que a empresa deu certo, porque a empresa não deu certo. Uhum. Né? Então, eu sempre pergunto, né? É possível você quebrar uma empresa, né, que tenha diamante negro, né? Não sei se é do seu tempo, né? Sonho de valsa, Uhum. bis, e a Lacta não Uhum. quebrou. É possível se quebrar uma empresa que tenha sandálias havaiana, calça West Top, Raider, sei lá o que mais que tinha, que só tinha encerados locomotiva, quer dizer, Uhum. só tinha produto campeão e não quebrou. Uhum. Quer dizer, então, esse é o trabalho que o grande problema está na liderança. Esse é o grande problema, na formação de líderes, porque quando o líder ele compete, quando o líder, sabe? E outra coisa, as pessoas são muito inseguras, né? Uhum. Elas são inseguras e elas jogam a insegurança em cima dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Então, sabe, quantas vezes eu vejo isso? Quer dizer, e olha, vou contar uma coisa para você que a gente, antropólogo fala muito isso. Você nunca deixa uma empresa, você deixa o seu chefe. Uhum. Pode reparar, e o seu chefe, olha como é verdade isso que eu vou falar. Não é o presidente da empresa, o seu chefe é o cara imediato, que você não suporta mais trabalhar com um cara que castra você o dia inteiro, né? Que não permite que você faça, que só ele sabe, rouba a ideia de você, né? Você dá uma ideia para ele, ele chega na diretoria e fala que teve uma ideia, né? Uhum. Enfim, aí perde. Se não tiver a confiança, se não tiver tudo isso, nem o time joga, né? Uhum. Nenhuma empresa perde. Daí depois chama um palestrante motivacional e para ver se. Não, quer que eu diga? Eu falo para os caras, quer que eu ponha o nariz em palhaço? Eu Uhum. ponho o nariz em palhaço para dizer, gente, vamos, se abracem, né? Uhum. Tudo é possível. Eu falei, o que eu posso é fazer uma palestra assim, gente, essa vida é só uma passagem, né? Aqui é um sofrimento, é um vale de lágrimas, né? A outra vida é muito melhor. Sei lá, fazer um negócio meio de religião, porque como é que eu vou motivar pessoas que não têm... Porque motivação, esse que é o problema. Uhum. Não é emoção, motivação não é autoajuda. Motivação são os motivos, as Uhum. razões, de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais eu faço as escolhas que eu faço Uhum. na vida, escolha de ajudar, de não ajudar, de participar, de não participar. Agora, tem gente que fala assim, uma palestra de motivação, fiquei uma semana motivado, depois estava pior do que estava antes. Você não ficou motivado, ficou emocionado. Uhum. Então, eu, por exemplo, né, tenho essa coisa de... Eu, quando vejo essas palestras Uhum. de motivação, assim, de oba-oba, que todo mundo se abraça e chora, aquilo vai durar uma semana, né, Uhum. gente? Quer dizer, então, é o show. Isso é que nem aula, gente. Eu posso dar 2 tipos de aula.
eu dou uma aula em que o aluno sai falando, puxa, como o professor sabe, né? Ou dou uma aula que ele sai falando, puxa, como eu aprendi. Quer dizer, o professor de verdade, ele quer que o outro aprenda, ele não quer aparecer. Agora a gente fica. Eu vejo palestra show, tudo show. E aí não tem duração. Agora, isso é um tiro no pé. Por quê? Porque daqui a pouco ninguém contrata mais palestra. Né? Fala, eu vou pagar um dinheirão para o cara vir aqui, dura uma semana. Né? E também tem que estudar, tem que ver, tem que fazer dados, estudar a cultura daquela empresa, a cultura daquele setor. Né? Setor. Por exemplo, o setor de alumínio tem uma cultura diferente do setor de plásticos, sei lá, do setor automobilístico, é assim também. E eu vejo também agora que a gente conhece várias culturas que se deram bem ao passar dos anos, e tem, principalmente eu vejo startups tentando, olha, vou ter uma cultura meio Ambev, meio GE, meio Netflix, tipo, isso existe, assim, eu acho uma maluquice, na minha opinião. Não, isso não o cara vai fazer uma coxa de retalho e depois isso não existe. O que acontece, por exemplo, com a startup quando elas começam a crescer? Veja que interessante. Por que a startup dá certo? Porque ela é uma tribo. Funciona como tribo. Todo mundo fazendo tudo, todo mundo ali, não tem muita hora, não tem hierarquia, não tem cargo, não tem... Agora, daí ela entra num processo de crescimento e estruturação de empresa. Daí já vem o contador, vem o jurídico, daí já vem... Quer que eu diga, você já é nomeado diretor, não sei do que, diretor... Aí a empresa acaba, a startup acaba. Então, hoje, por exemplo, quando você vê aquele livro, né, de Agile, né, sobre agilidade, sobre, né, o tempo, né, a era dos ágeis, né? Então, você vê que o que eles estão querendo fazer? Transformar a empresa em pequenas startups. Né? Então, o departamento dá uma autonomia brutal para aquele, dá um case para ele resolver, dá um problema para aquele grupo resolver, e ele não precisa nem vir na empresa, quer dizer, é como se fosse uma startup. Se quiserem se reunir no quintal, se reúnem, se quiserem ir embora, mas eles têm que solucionar esse problema como grupo. É isso que hoje as empresas estão tentando fazer. Não é porque aquela... Então, daí fica... Veja bem qual é o problema. Você falou uma coisa aí bem profunda, olha só. O cara está na startup dando certo, fazendo aquilo que ele deve fazer. De repente, ele já começa a burocratizar. Eu quero ter uma cultura estilo Ambev, não é o estilo dele. Né? Vou pegar uma parte da Ambev, uma parte do Netflix, uma parte do grupo Alphabet lá do Google, e vou fazer, mas, gente, aí é o começo do fim. Concorda que é o começo do fim? Ele, na verdade, ele tem que criar um grupo, né, que trabalhe junto e que vá fazendo junto e que vá se autodesafiando todo dia. É isso que tem que fazer. A hora que ele começa a ter modelos fora dele, a hora que ele começa a querer copiar alguma coisa, é só para ser bonito, né? Só para dizer que a nossa cultura, fazer um quadrinho, é que nem missão, gente, missão de empresa. Olha, conta para mim, é tudo igual. Dar retorno de igualdade, respeitar o meio ambiente. Você já viu alguma missão de empresa? Ou seja, nossa missão é desrespeitar o meio ambiente, prejudicar os colaboradores, dar prejuízo para os acionistas. Não existe, então é tudo igual. Então, um monte de quadrinho, um monte... Por que vocês têm que fazer missão, valor? Quais são os valores? Gente, então você não sabe qual é o valor de qualquer empresa? Então, o nosso valor é honestidade. Agora, só você estuda, eu dava aula de antropologia filosófica, né? Como os filósofos. Você sabe que uma coisa é absurda, que o seu oposto radical é absurdo. Poderia ser, os nossos valores são mentir, roubar, mas então é claro que só pode ser o oposto. Então todo mundo sabe. Agora é reunião demais, né? Reunião, é perda de tempo, é quadrinho, é pendurar na parede, é fazer oba-oba. Tudo isso para quê? Para você se desviar do foco.
o foco é o cliente. Enquanto você está nessa reunião definindo os valores, o telefone está tocando e ninguém atende. E lá está o cliente. Né? Então, esse é o ó. Eu vou contar para você. O que eu vejo, o pior é que eu estou ficando velho e eu estou perdendo a paciência, sabe? Com esses caras Sim. que querem fazer esse monte de firula que não serve para nada. E sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo hoje é o seguinte: a empresa começa a se perder, daí contrata um executivo novo. Esse executivo vem e muda tudo. A hora que o barco começa a afundar, eles pulam fora. Eles largam o barco, eles fazem um contrato de saída milionário e eles vão ficando ricos, milionários, mudando de empresa para empresa e quebrando empresa. Eu vejo consultor fazendo isso, porque consultor quebra de empresa é brincadeira. Eu vou numa empresa. Por que eu vou numa empresa e falo, professor, a gente tem horror de consultor? Por quê? Porque ele veio aqui, falou um monte de coisa que a gente tinha que fazer. Eu falei, mas e vocês fizeram? Pois é, a gente não acreditava muito, mas como ele era muito conhecido, não para com isso, parece bobo. Entendeu? Quer dizer, então, a coisa hoje né, você simplificar. Olha, o melhor livro que eu já li nos últimos tempos, de 2 indianos, né, que é o livro chama Frugal Innovation, do Jaideep Prabhu, né, foi publicado pela The Economist em 2015, se não me engano. O que é? Hoje é o que mais se fala, que tudo tem que ser na empresa frugal. Frugal significa simples com extrema qualidade. Não é mais ou menos, não. Então, uma alimentação frugal, para dar um exemplo, é você comer menos, mas com altíssima qualidade, quer dizer, só produtos excelentes. O que é você beber frugalmente? É você beber pouco do melhor vinho, não muito do pior vinho. É isso aí que é a ideia da inovação frugal. Vamos fazer inovação que seja simples, mas de muita utilidade para o cliente. Né? E nós vamos fazer uma gestão frugal. Sabe, para que tanto papel? Para que tanta reunião, gente? Não é? Quer dizer, as pessoas se perdem em reunião que não serve para nada. E assim a empresa vai indo, passa ano, entra ano, daí vem aquele bullshit shops. Né? E daí vem o desengajamento né, da pesquisa do Gallup, ou seja, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, ainda bem que estão me pagando no fim do mês. Então, é por isso que todo mundo só quer viajar, fazer esportes radicais, para ver se encontra algum sentido na vida, porque no emprego, no trabalho, não encontra. Então, você vê que essa geração mais nova, como a sua, que eu estou vendo a sua carinha aí, né, vocês querem experiência, vocês querem alguma coisa que seja diferente, alguma coisa que excite do ponto de vista intelectual, do ponto de vista, sabe, emocional, alguma coisa que dê sentido e propósito, né? Agora não, agora você vai naquele emprego, aquele marasmo, aquela coisa, vai ver as mesmas caras falando as mesmas coisas, reclamando da mesma coisa, e você não sai do campo. Por isso que você, por exemplo, num blog que você tem, como youtuber, você se realiza, e você vê com toda dificuldade, sem dinheiro, fazendo, eu não sei se você é milionário, você não é, mas eu digo com todo, você se sente realizado. Por quê? Porque você se sente realizando. Agora, vá no emprego, você vai ver, quer dizer, o cara manda você fazer uma coisa, você fala, meu Deus do céu, para quê? Por que eu estou fazendo isso? E você não pode perguntar. Você não pode perguntar. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vejo a geração, eu tenho 28 anos, né? Eu sou o meio dos 80 com os 90, é uma maluquice. E o pessoal, tanto da minha idade, um pouco mais novo, até um pouquinho mais velho, eu vejo cometer esse erro, eles são muito enrolados. Eles acham que entrando numa empresa lá que não paga nada, só porque tem uma mesinha de sinuca, tem os puffs, tem um ambiente legal, eles estão realizados, assim, eles não sabem o que eles querem da vida. Eu me sinto um pouco velho, porque eu encontrei o professor Marins logo cedo, com 13, 12 anos, encontrei Jack Welch, encontrei Peter Drucker,
eu envelheci minha mente cedo em algumas coisas. Então, assim, alguma dessas besteiras eu não cometi tanto, mas eu Mas vejo sabe o muito que isso. é? Olha, você tem toda a razão. As pessoas fazem uma melhoria contínua do auto-engano. Uhum, Elas vão se enganando, elas vão se enganando. Por isso que você falou. Ah, porque eu trabalho na empresa tal, porque tem um nome legal, porque lá tem puff, tem não sei o que, aquela coisa. E ele esquece que os anos vão passando e que ele está se auto-enganando ali dentro, né? Ou seja, fazendo alguma coisa que ele esteja fazendo num lugar que não tenha sentido. Então, o que todo mundo fala? Não, eu quero só o salário de lá e o bônus, porque daí eu vou fazer uma vida paralela. O que é essa vida paralela? É uma vida de viagem, de férias, de não sei o quê, de rapel. Mas eu pergunto para você, o emprego, que são as 8 melhores... Olha, deixa eu falar uma coisa. Nós trabalhamos as 8 melhores horas de cada dia da uhum, vida, vezes os 35 melhores anos da nossa vida. Você passa, no mínimo, você passa trabalhando. Agora, a maior burrice que alguém pode fazer é transformar as 8 melhores... Por que eu uhum, digo melhores horas? Porque é das 8 às 18. Melhor do ponto de vista físico. uhum, Né? O horário nobre, por exemplo, é o Jornal Nacional da Globo, é o mais caro, por isso se chama de mais-valia no uhum, materialismo histórico. Você vende as 8 melhores horas do seu dia para o seu empregador, concorda? É isso? Das 8 às 18, teoricamente. Né? Tem gente que vai falar, eu sou guarda noturno, bom, mas aí é exceção. Então, das 8 às 18, as 8 melhores horas. Vezes os 35, 40 melhores anos da sua vida para trabalhar. A maior burrice é transformar as 8 melhores horas nas piores horas, os uhum, 35 melhores anos nos piores anos, e pode ver, todo mundo está lá nas melhores horas, falando, não vejo a hora de terminar para ir embora, não vejo a hora de ir embora, e não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de acabar com isso, não vejo a hora de mudar de... Não é, todo mundo está trabalhando aqui, olhando lá. uhum. Né? Então, você vê que é isso aí, quer dizer, é melhoria contínua do auto-engano. Eu vivo me auto-enganando para o tempo passar. Só que tem um problema, você tem 28 anos, meu querido. Eu, com 70, Uhum. já estou meio de saída. Né? Agora, você, 28, se não tiver nenhum acidente de percurso, que provavelmente não vai Uhum. ter, você para chegar no 100 vai ser moleza. Uhum. 100, cento e poucos anos. Veja que a rainha da Inglaterra mandava uma carta, um cartão à mão Uhum. para os centenários do reino dela. Hoje, se ela for fazer isso, ela está Uhum. morta, porque ela vai passar o Sim. dia fazendo, né? E não vai dar conta. Então, vocês vão ter muita vida. Você se auto-engana muito tempo. Quando você vê, você está com 50 anos, tem mais 50 pela frente, Uhum. mais 60 pela frente. Você faz uma besteira hoje, você não faz o que você acha que você deveria fazer hoje, né? Você vai carregar isso por 80 anos. Né? Você com 28 vai carregar por 80, por Uhum. 75 anos uma besteira. Mas peraí, não vale a pena. Agora, Uhum. as pessoas, parece que elas não querem mais pensar, né? Elas querem ir indo, 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 indo. E vive muito de aparência. Olha, eu fiz, está no YouTube também, ó. Eu fiz uma análise agora da DECOM muito interessante, Uhum. mostrando o número de Uhum. suicídios, o número de mortes por selfies. Olha, veja lá no YouTube. YouTube, mano, Selfie-vídeo. selfie, selfie. O cara morre, É absurdo. mais de 200 mortes tentando fazer selfies que sejam assim o único para poder dar uma viralizada no YouTube, para poder ficar famoso. Quer dizer, esse desejo de celebridade é uma coisa insana. É insano. Para você ter uma ideia, mais de 200... Veja lá no YouTube eu falando, mais de 200 mortes. Nego, por exemplo, indo na boca do vulcão Uhum. para tirar uma selfie, caiu dentro do vulcão. Quer dizer, o outro, não tem, quer dizer, onde que nós vamos parar? Os caras não têm mais cabeça. E quanto mais, o cara, eu conto um caso de um sujeito, você, não sei se você chegou a ver, que enfiou um tubo na boca e mais um saco, e enfiou a cabeça no micro-ondas e injetou lá aquele Ah. plástico. Né? Bom, e daí é o seguinte, ele achou que ele conseguia tirar esse... E filmando para o YouTube.
Ele achou que ele conseguia, a gente não conseguiu tirar, teve que vir o resgate do bombeiro na Inglaterra para tirar o cara. Bom, mas em compensação ele teve 800 mil visualizações, e daí todo mundo começou a querer imitar o negro, de querer enfiar a cabeça no micro-ondas. Mas, gente do céu, né? Onde que, aqueles meninos que usam o Strava com aquele GoPro, aquela, né? Fazendo coisas absurdas em mountain bike e corredores, etc., para filmar, correndo risco de vida. Quer dizer, então, você vê também, né, meu querido, aqui uma coisa séria que a antropologia está trabalhando. A gente está trabalhando isso nas empresas, nas universidades. O alto número de suicídios que nós estamos tendo, né, nas universidades, na juventude e no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, agora, por quê? Falta de propósito, falta de sentimento de missão, de propósito. O que eu faço não tem propósito nenhum. Agora, daí vem produtividade de empresa, daí vem como que nós vamos resolver tudo isso? Né? É só realmente mudando o mindset da gente. Não vai ter jeito. Estranhamente, quanto melhor sucedida ali essa sociedade, as pessoas já têm comida, já tem segurança. É o maior suicídio também, né? Porque as pessoas começam a pensar e não se encontram e entram nessa... Você tem uma evolução tecnológica e social muito grande e você não tem uma evolução, vamos chamar assim, de mentalidade, vamos chamar assim, de cabeça, de formação que vá para e passo a isso. Então, você tem uma tecnologia enorme e esquece que o ser humano é o mesmo. Sim. O ser humano é o mesmo lá de trás, o ser humano é o mesmo aborígene australiano, o ser humano é o mesmo. E as coisas básicas, ele precisa de afeto, de reconhecimento, de carinho, sabe? Principalmente de reconhecimento. Quer dizer, ele precisa de oportunidade, ele precisa de gente que ofereça a ele os motivos. Eu explico a motivação com um ditado em inglês. Tem um ditado em inglês que diz: eu posso levar o cavalo até o rio, mas ele só vai beber a água que ele quiser beber. Motivar é levar o cavalo até o rio. Entendeu? Quer dizer, agora eu tenho que dar os caminhos, mostrar os motivos para que você faça as opções que você tem que fazer na vida. Eu não posso terceirizar as minhas decisões. Eu tenho que ser o roteirista da minha história, da minha novela. Eu tenho que ser o protagonista do meu filme, senão alguém vai ser, porque eu estou vivendo. Se não for eu, alguém está sendo, concorda? Se eu não estou roteirizando a minha vida, quem é que está? Porque eu estou vivendo. Não, eu vivo sem roteiro. Isso não existe. Você pensa que vive sem roteiro. Você está sendo roteirizado pela novela, pelas marcas, pelo apelo do consumo. E daí, quando você acordar, meu querido, não sei como é que vai ser. Né? Ou tomara que você não acorde nunca. Né? O maior desejo é que ele morra antes de acordar, porque daí, pelo menos, você viveu aí como um vivente qualquer. Então, agora, todo mundo quer ser rico, famoso e invejado. Nós fizemos essa pesquisa. Né? Com o desejo da... Agora, me diz uma coisa, como que faz isso sem história? Você é testemunha. Eu faço, desde 1970 e pouco, a mesma coisa. Né? Eu sou o mesmo professor, você me assistiu em... O que mudou? Mudou do VHS para o DVD, agora nas nuvens, né? E nós estamos aqui fazendo um chat via Zoom, não é isso? Agora, então, isso mudou. Agora, as coisas básicas não podem mudar. Tudo tem isso. O Cirque du Soleil, todo mundo fala, ai, que sucesso. O Cirque du Soleil tem mais de 40 anos, gente. Nós estamos conhecendo ele há pouco tempo. Né? Sucesso leva tempo e muito foco. Porque se você não tiver foco, o seu mercado, a sociedade não reconhece você. Não mesmo. Então, sem foco, você não vai. Eu cisco aqui, cisco lá,
faço aqui, invento lá, quer dizer, e de repente, qual é a minha? Você é o quê? Nem você sabe o que você é. Uhum. Né? Esse é o grande problema, né, da pessoa querer começar do fim para o começo. Agora, se você fizer uma engenharia reversa de quem tem algum sucesso, você vai ver que começou lá atrás fazendo coisas simples, Uhum. bem feitas e com muito foco. Sim. Né? Não tem. E outra coisa, né? Lembrar uma coisa, é tanta platitude, né? Tanta coisa óbvia, que dá até vergonha de falar, que dinheiro é consequência, não é causa. Se Uhum. você quiser ficar rico, vai ser muito difícil. Né? Então, vem aquela gente, pense e fique rico. Você, pense e faça bem feito. Né? Sim. Pense e faça com foco. Né? Pense e veja como que você pode servir mais pessoas. Quer dizer, não tem, você vira, cai na mesma situação. Aqui a gente acabou já estourando tempo. Sei que o senhor tem uma reunião também daqui a pouco. Não, tranquilo, tranquilo. Acho que a gente consegue ter mais. A gente consegue ter muitos papos como esse, assim, tem muita coisa para falar sobre É a cultura, hora que você quiser, não, a hora que você quiser. Eu vejo facilmente 10 papos desse aqui. Assim. Então, a hora que você quiser, você escolhe o tema, fala aqui com o nosso pessoal e marca, é o maior prazer, é uma honra mesmo. Sim. E olha, parabéns para você aí, parabéns pelo seu. É um canal que você tem no YouTube, é isso? Isso, eu tenho ele no YouTube e também ele é distribuído em outras plataformas de áudio. Então vai para iTunes, vai para Spotify, vai para SoundCloud. Dentro onde a pessoa procurar os temas, ela acaba achando. Maravilha. Daí você me conta o que o pessoal me xingou, tá bom? Com certeza. Tá bom. E depois me manda os links também para eu acompanhar. Eu também vou colocar todos os seus links para o pessoal encontrar os seus livros, encontrar os DVDs, os VHS, né? As fitas cassete. Tranquilo. Tranquilo. Muito obrigado. Tá bom, querido. Eu que agradeço. Olha, tudo de bom, muito sucesso. Muita paz, muito sucesso. E vai em frente, porque aí esse é o caminho mesmo. Vamos simplificar o mundo, né? Não tem jeito. Sucesso, querido. Obrigado.